Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Receba que hoje é o melhor dia da sua vida e que tudo está bem, que você entenda qual seja a vontade de Deus aí na sua vida. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, para todo mundo, através dessa tecnologia maravilhosa chamada internet, é isso? Facebook, YouTube, eu não sei onde que você está nos assistindo nessa hora, através dessa gravação, ou ao vivo, receba que você esteja aí ao vivo, mas o que nós queremos falar a você é a palavra da graça de Deus, o Evangelho, o mistério que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Deus quis fazer com que a igreja conhecesse esses mistérios através do apóstolo Paulo. O levou até o paraíso, revelou para ele os mistérios, ele mesmo escreveu em 14 cartas e hoje nós lemos, entendemos através do Espírito da Verdade que está aqui em nós e nós entendemos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aos santos que estão aí nos assistindo, muito obrigado mesmo. Para mim é uma honra ter anjos desse calibre, pessoas que amam essa palavra aí nos ajudando. E peço a você que, se for possível, compartilhe a mensagem. Se for possível também, se inscreva no nosso grupo do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. E outras pessoas, assim como nós, assim como eu, assim como você, sejam alcançados e se liberte, se livre da mentira chamada religião. Porque, infelizmente, a religião ainda é muito forte aqui no nosso país, não é isso? E tem cativado a muitos. Essa semana eu estava passando aqui no centro da cidade, estava vendo lá uma chamada igreja de outro segmento aí que mentem, e eu fiquei olhando as pessoas entrando ali, quanta mentira, e as pessoas estão sendo enganadas, e somente o Evangelho da Graça que pode libertar essas pessoas. E para isso é necessário que nós falemos, e para isso contamos aí com você. Deus conta com você para esse serviço. Bom, abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Então vamos aqui começar a falar aqui de um assunto que nós separamos, que Deus mesmo tem colocado aqui na nossa mente, na nossa vida, que o título é Por que muitos não creem? E nós paramos para pensar, por que muitos não creem? Olha, muitos fazem obras, não é isso? Mas não creem. Você chama o abençoado, vamos fazer um jejum, o abençoado faz o jejum. Vamos se batizar, ele se batiza. Vamos para o monte, vão. Mas quando nós mostramos o que está escrito no Evangelho, quando nós mostramos a verdade de Deus, muitos, infelizmente, não é isso? Muitos não creem, porque a nossa vontade, o desejo do nosso coração é que todos creiam. A nossa vontade, a nossa sinceridade, o nosso desejo é que todos creiam, mas muitos não creem. Agora, por que muitos não creem? Porque uma palavra tão simples, tão boa, não é isso? Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 4. Pegue a sua Bíblia, por favor, pegue a sua caneta, um papel, anote aqui os versículos, as referências, que é importante para que você confira, para você entender, para você saber se está ouvindo, está dentro do Evangelho. Porque nós temos ouvido muitos aí, e muitos têm falado diferente, pegam livros que nem a Bíblia é e dizem que estão falando da graça de Deus. Então vamos ler aqui. Hebreus, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, nós cremos assim, pelo conteúdo, não é isso? Pelo Espírito que está em nós, está nessa carta. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler, que diz assim, ó. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. E o verso 2. Porque também a nós todos, não é isso? Foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé. Não estava misturada com a fé. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Então, abençoados, veja bem, o tema de hoje, o que nós temos aqui para falar nesses 30, 40 minutos, é uma pergunta. Temos aqui uma pergunta que nós estamos fazendo. Por que muitos não creem no Evangelho da Graça? Quando nós falamos aqui de Evangelho, estamos falando do Evangelho da Graça. Porque a Bíblia, ela fala de dois evangelhos. Fala o Evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, e do Evangelho da incircuncisão. Depois você confira lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Quando nós falamos aqui daqueles que não creem, mas é no Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Porque a Bíblia fala de dois evangelhos. O nosso, depois da cruz. Cristo morreu, ressuscitou. O nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. E, por incrível que pareça, muitos não creem no que está escrito. Muitas das vezes, nos perguntamos, por que muitos não creem nessa palavra maravilhosa? Porque a graça de Deus é uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos bota bem, nos deixa bem. Olha só, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados por Deus. Que coisa maravilhosa! Diz que Deus não vai nos abençoar. Diz que Ele, o próprio Deus, já nos abençoou e com todas as bênçãos. E muitos não creem quando nós falamos e mostramos que está escrito. Apenas não falamos, não é isso? Ó, está escrito aqui, ó, Deus já nos abençoou. Em Gálatas 3,9 diz que os da fé, nós que nascemos depois da cruz, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Já foi, não é que vai. Já foi abençoado, não é isso? E nós mostramos aqui que nós somos perfeitos. O Evangelho diz que nós somos perfeitos. Hebreus, capítulo 10, versículo 14, diz que o sacrifício de Cristo nos tornou perfeito para sempre. E o abençoado, aqui abençoado, o abençoado não crê. Um evangelho que nos mostra santo. Efésios capítulo 5, 27, diz que Deus, o próprio Deus, não é o pastor da sua igreja, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o seu vizinho, não, o próprio Deus diz que te vê santo, perfeito, sem ruga, sem mácula, é o que está escrito. E muitos não creem. Olha que abençoado, está escrito aqui, e o abençoado parece que não está vendo, não crê. Prefere viver debaixo dos rudimentos da lei, lá do pacto das obras. Quando um desses lugares chamado Igreja Evangélica faz uma campanha de obra, muitos vão lá, não entendem nada, não sabem o que está acontecendo, mas porque é uma obra, não precisa crer, não precisa entender, então os abençoados estão ali fazendo. E não creem no pacto da graça. Faz a obra, se sacrifica contra eles mesmos, dispõe lá do seu dinheiro, e muitas vezes de um dinheiro que não tem, dispõe a sua vida, fazem sacrifício, sofrem lá, mas não creem no Evangelho da Graça, que diz que tudo está bem, que o seu nome está escrito no livro da vida, que Deus mesmo te salvou desde antes dos tempos eternos. E veja bem, uma coisa bem interessante que nos chama assim a atenção é a mesma explicação. Veja bem, a mesma explicação que para uns é fácil de entender, não é isso? Para outros é impossível de crer, é impossível de entender. Eu me lembro, quando eu entendi essa palavra maravilhosa, eu quis logo levar lá para os meus amigos. Eu escolhi um amigo meu muito inteligente, ele estava fazendo faculdade, ele era diácono aí no sistema aí, desses grandão que tem aí. Eu pensei assim, eu tenho pouco estudo, sei pouca coisa, mal sei falar. Isso veio aqui na minha mente, eu entendi com extrema facilidade. O meu amigo vai entender também, né? Eu cheguei, levei ele, sentei, senta aqui que eu vou te contar uma novidade que eu aprendi esses dias, uma coisa maravilhosa. E fiquei quase meia hora no meu horário de almoço, lá junto com ele, meia hora ali explicando, falando. Quando eu terminei, ele se levantou e falou para mim, sai disso, que isso é uma tremenda de uma furada, você está completamente errado, não entendeu nada. Eu fiquei assim, poxa, por que ele não entendeu? Então, nós aqui nos perguntamos a nós mesmos, por que muitos, e não são poucos não abençoados, muitos não creem. Se você olhar esses lugares chamados de religião, igrejas evangélicas e muitos outros por aí, estão cheios, né? Estão lotados. E se falar com eles, olha, você é um abençoado, não vai entender,
não vai crer. São muitos que não entendem, não aceitam. Até aqueles que se dizem evangélicos, uma coisa bem interessante, não é isso? O sistema religioso, os doutores da Bíblia, aqueles catedráticos, aqueles que são grandes ministros lá da Bíblia, que entendem muito, muitos não creem. Você sabe lá o que é um abençoado, que se diz ministro da palavra de Deus, que se diz assim, um pastor, né? Ele diz apóstolo, doutor, bispo, não crê que somos predestinados. Eu estava ouvindo a explicação aí de um abençoado, de um doutor, que ele diz que a minha igreja tem 10 mil membros. Eu vi o abençoado falando, a igreja deve ser dele, foi ele que comprou, né? Foi ele que pagou o preço pela igreja. Ele falou, a minha igreja tem 10 mil membros, e ele estava dando uma explicação sobre predestinação que eu fui obrigado a rir para não chorar, porque não crê, não entende o que está escrito bem claro em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, que Deus, antes da fundação do mundo, Deus predestinou, Deus escolheu aqueles a quem Ele queria por filhos. E o abençoado não entende, contrário. Aí nós nos perguntamos por que acontece isso. Vamos voltar aqui, em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, e vamos aqui entender o que diz o Evangelho, porque é importante. Versículo 1, vamos ler aqui mais uma vez. Hebreus 4, 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Veja, nos foi dado, abençoado, aos filhos, um repouso. Repouso é um descanso, é uma confiança. Foi dada ao Filho de Deus. Todo Filho de Deus, a ele foi dada essa confiança, a ele foi dado esse repouso. Mas, abençoados, que repouso é esse? É uma confiança. Você só fica em repouso numa situação quando você confia que essa situação já foi resolvida. Você se põe nessa situação aqui, eu estou no repouso. E é esse repouso que o Evangelho fala, que o próprio Deus nos deu. Ele já resolveu todas as coisas. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Você não tem que fazer nada para o seu nome estar no livro da vida. Você não tem que fazer nada para que Deus se agrade de você. Não, porque Ele já fez todas as coisas e nos colocou nesse repouso. Você tem que ficar calmo, tranquilo, porque Deus já resolveu todas as coisas para você. Então, que repouso é esse? É confiança em Deus. O Filho de Deus, ele é chamado a confiar em Deus. E por não estar nesse repouso, diz aqui o apóstolo Paulo, parece que alguns falharam, não é isso? Não está no repouso de Deus, então se mete debaixo das obras. Não crê que Deus já resolveu todas as coisas. Quando alguém pede perdão a Deus, é porque ele não crê que Deus já perdoou os seus pecados. Senhor, me perdoa o meu pecado. Então ele não crê, ele não está no repouso que Deus já perdoou os seus pecados. Quando ele ora, muitas das vezes eu orava, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. É porque eu não acreditava, eu não cria que Deus já tinha colocado meu nomezinho lá no livro da vida. Eu não estava nesse repouso, eu não estava nessa confiança. E assim, muitos falharam. E veja bem, estar nesse repouso é tão importante que não repousar, você vai estar falhando. Aquele que não está no repouso de Deus, aquele que não confia em Deus, nessa confiança, ele está falhando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós vivemos através dessa confiança. Vivemos por fé, crendo e não vendo, crendo e não fazendo. Isso é um repouso. Eu creio que eu tenho as minhas coisas segundo essa carne para fazer, mas segundo o meu espírito, está tudo pronto, está tudo tranquilo. Eu tenho que ficar no repouso, eu não tenho que me esforçar, como nós falamos aqui a semana passada. Você não tem que se esforçar para ser filho de Deus, porque você já é filho de Deus. Você tem que se comportar como tal, como um filho dele. Mas você não tem que estar por aí dando cambalhota, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não, você tem que estar no repouso. Não, eu sou um filho de Deus e repouse nisso, abençoado. Repousar significa crer que a situação já está resolvida. A nossa situação para Deus já foi resolvida há muito tempo. E no verso 2, vamos ver aqui o verso 2. Porque também a nós, veja bem, também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles
como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Olha, a pregação deles, que eles ouviram, não estava misturada com a fé, naqueles que a ouviram. Então, veja bem, diz que a palavra que ouviram não estava acompanhada, não estava misturada com a fé. Olha, vamos ver aqui, Hebreus 4.2, já lemos aqui Hebreus 4.2. Olha, agora a pergunta é, por que muitos não creem? Não creem porque o que eles ouvem não está misturado com a fé de Deus, abençoado. Não é somente ouvir, porque ouvir, eu mesmo já falei para muitos abençoados, já falei com muita gente, mas por não estar misturado com a fé, com crer no que está escrito, quando nós falamos em fé, é crer naquilo que está escrito no Evangelho da graça de Deus. Isso que é fé. Cremos no que está escrito, independente do que eu veja, independente até do que eu sinto. Se o Evangelho diz que eu não tenho pecado, eu tenho que dizer que eu não tenho pecado. Eu creio que não tenho. Isso que é fé, crer naquilo que está escrito. E fé, veja bem, por que muitos não creem? Fé é um dom de Deus e que não é para todos. Isso parece até ser uma injustiça, não é isso? O dom da fé, esse negócio de crer, saber, ficar no repouso de Deus, não foi dado para todos. Segundo a Tessalonicenses, um verso bem conhecido nosso, nós vamos ler aqui, segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, orai por nós, não é isso? Para que a palavra do Senhor, e qual é a palavra do Senhor? É a Bíblia toda? Não, a palavra do Senhor, depois que Cristo morreu e ressuscitou, para nós que estamos aqui, é o Evangelho da Graça, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Para que a palavra do Senhor, a graça de Deus, tenha livre curso e seja glorificada. Que corra e seja glorificada. Como também é entre nós. Aqui entre nós, essa palavra está correndo, está sendo glorificada. E para que sejamos livres de homens maus e homens perversos. Por quê? Por que são homens maus e são perversos? Porque a fé não é de todos. Diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, que o dom da fé, crer que vem de Deus, não foi dado para todos. Então, abençoados, veja bem que homem mau e perverso não é o traficante, não é o mau político, não é aquele que gosta de drogas, não é isso. O Evangelho, ele não trata aqui com assunto de carne. Quando ele fala aqui de homens maus e perversos, ele está falando daqueles que não creem em Deus, e detalhe, nunca vão crer. Nunca vão crer, porque se esse dom não foi dado a eles, eles nunca vão crer em Deus. O dom de crer, a fé, não foi imputada, não foi dada por Deus a todos. O dom de crer em Deus não depende, abençoado, de quem quer ou de quem corre. Não depende, não, eu quero, ou seja, uma experiência, né? Porque eu participei do sistema religioso, você deve ter participado também. Então você já viu, porque o abençoado passa-se por uma experiência. Eu tive até um vizinho meu, que uma boa pessoa, né, mas nunca foi envolvido com Deus, não gostava de Deus, fala, não, isso não é para mim, eu não gosto disso. E uma certa vez ele estava no carro dele e ele foi assaltado, estava sentado na direção quando ele parou no sinal, ou no farol, né, no semáforo, como você diz aí no seu lugar, e 2 garotos, um de cada lado, com um revólver, deram 5 tiros nele. Não morreu, ele foi lá para o hospital, ficou em coma, CTI, aquela confusão toda, mas ele saiu. E quando ele saiu, o que ele falou? Porque Deus me livrou, porque eu passei por essa situação, a partir de hoje eu creio em Deus, eu sou filho de Deus. Não é isso, abençoado, não se trata disso. O crer em Deus, esse dom, não depende de uma experiência. Não é porque eu passei uma situação complicada, ou porque a minha vida é uma maravilha, eu nunca tive problemas, sempre tive dinheiro, a minha família é uma coisa linda. E não é isso que nos faz crer em Deus, abençoado. Não é o querer do homem, é o crer. É Deus que imputa isso em você. Olha só aqui, ó. Romanos, vamos ler aqui o que diz o Evangelho. Romanos, nós falamos, mas é necessário mostrar o que está escrito. Romanos, capítulo 9, versículo 14. Que diremos, pois?
O que nós vamos falar a respeito dessa situação? Que há justiça da parte de Deus entre um crer e o outro não crer, um ter o dom de crer e o outro não? De maneira nenhuma, abençoado. De maneira nenhuma. Veja bem que nós falamos aqui. Quem imputa esse dom é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que imputou em mim, imputou em você, essa capacidade de crer nele. Não foi porque eu passei por uma situação complicada, que ou o contrário, porque eu nunca nem sei o que é situação complicada. Não é isso. Nós cremos nele porque ele imputou isso em nós. E o versículo 15 diz assim, ó: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E o versículo 16, assim, pois, isto não depende de quem quer. Eu quero aceitar a Jesus. Isso não depende de quem quer. Não, a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho, Não, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, de Deus que escolheu. Isso aqui não tem espaço para o chamado livre-arbítrio, que a religião ela ensina que você, se você quiser, se você decidir, se você escolher, a partir de hoje, você pode ser filho de Deus, você pode crer em Deus, depende de você. Isso é mentira, abençoado. Isso dependeu, e nem depende. Isso dependeu de Deus. O Evangelho deixa bem claro, bem patente, bem limpo, que fé de Deus é um dom. Foi Deus que imputou isso nos filhos. E detalhe, naqueles que ele quis. Vamos ler aqui, não é isso? Efésios, nós gostamos muito desse verso aqui. Esse verso para mim é o meio, a divisão aqui do Evangelho, que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Por meio da fé. A salvação, abençoado, vamos aqui falar, a nossa salvação, ela não aconteceu ali quando Cristo morreu na cruz, não aconteceu quando você aceitou a Jesus, não. A nossa salvação, pela graça, aconteceu desde antes da fundação do mundo. Não foi quando você decidiu, quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu, ele cumpriu ali um propósito, foi um plano dele dentro desse plano de salvação, mas aqueles a quem ele for escolhido lá, ó, antes da fundação do mundo, no Espírito. Isso aqui não tem nada a ver com carne, não. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ele imputou nos seus filhos esse dom, a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que você crê. Você crê em Deus, não é porque você é muito inteligente, não. Eu fiz faculdade lá nos Estados Unidos, fiz faculdade não sei onde, sou uma pessoa muito inteligente, cheguei à conclusão que eu tenho que crer em Deus. Não é isso, abençoado, não é isso. Crer em Deus é um dom que ele mesmo imputou nos seus filhos, desde antes da fundação do mundo. E diz mais o versículo 9, não vem das obras, não vem do seu estudo, não vem da sua bela formosura, não, nada disso, não vem das obras, para que ninguém, nem lá o cardeal, nem o apóstolo fulano de tal, nem aquele pastor que é dono de uma igreja de 10 mil membros, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém pode se gloriar. Se não tem o dom da fé, veja bem, por que muitos não creem? Se não tem o dom da fé, como é que vai crer? Você veja bem, pessoal. Se não tem esse dom imputado no Espírito, se não foi dado a ele aqui, ó, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, me faz entender que Deus deu a quem ele quis. Não foi a quem muito orou, muito jejuou, muito pediu. Não, Deus deu esse dom para quem ele quis. Isso independe de obras, isso independe de comportamento, independe do que você fez, do que você faz, do que você sinta, porque o dom foi dado por Deus antes da fundação do mundo, em nós, entre o nosso espírito. E veja bem, uma coisa bem interessante, porque por um tempo da minha vida, eu na minha vida, eu também não entendia. Eu não entendi essa história, por que eu era abençoado, por que eu não podia me perder, eu não entendia que era filho de Deus, esse conhecimento que aflorou aqui em mim, isso não estava em mim desde o dia que eu nasci, em 1900 e alguma coisa, não, nada disso. Por um tempo eu também não entendia.
E veja bem, como acontece esse entendimento? Como é que esse entendimento vem? Porque eu passei lá na religião, abençoado, muito tempo, eu passei na religião desde que eu nasci. Eu já falei aqui algumas vezes, o meu vovô me levou, junto com meus irmãos, lá para o sistema religioso, praticamente de colo, né? E quando eu saí de lá, quando esse conhecimento me chegou, eu já era pai de 2 filhos, então foram mais ou menos uns 30 anos e 30 e poucos anos nessa confusão. Agora, como é que acontece esse entendimento? Romanos capítulo 10, o versículo 17, diz assim, ó, de maneira... Romanos, capítulo 10, versículo 17. De maneira que a fé, o entendimento, veja bem, a fé é um entendimento, é um conhecimento. Porque as pessoas, a religião ensina que fé é você acender uma vela, fé é você subir a escadaria da Penha, uma igreja católica que tem aqui no Rio de Janeiro, com 365 degraus, subir aquela escada de joelho. Então diz que isso é uma pessoa de fé. Não é, isso não é fé, isso é obra. Só obra. Fazer jejum não é fé, fazer jejum é obra. Se batizar nas águas também não é fé, é obra. Fé é um conhecimento. Paulo escreveu assim, sirva a Deus com a mente. Não é com o joelho, não é com o seu estômago, não. E diz, rogo a Deus pelo culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que o culto é com raciocínio, é com a mente, é com conhecimento, é com fé. Sabendo o que está fazendo, abençoado. E diz mais, que diz que a fé é, de maneira que a fé é pelo ouvir. Romanos, capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz que a fé, o conhecimento, é pelo ouvir, pelo ouvir. Por isso que nós falamos, e falamos, e falamos para todos. Algumas traduções aí na sua Bíblia, eu tenho 4 Bíblias aqui, e algumas diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem, ela é, porque ela sempre esteve em você, desde antes da fundação do mundo. Esse dom já estava em você. A fé é um dom, sempre esteve em nós. João, o evangelista, palavra de Jesus, vamos ler aqui, ó, João, capítulo 6, versículo 45, diz assim, olha que diz aqui o próprio Jesus, está escrito nos profetas, desde lá adiante, e serão todos ensinados por quem? Por Deus. E quando foi que Deus te ensinou, abençoados? Desde antes da fundação do mundo. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, quando foi que o Pai nos falou? No Espírito, desde antes da fundação do mundo. E aprendeu, vem a mim. Então, esse dom, abençoados, está em nós desde antes da fundação do mundo. A fé... Acontece que essa fé, esse conhecimento que está em nós, esse entendimento, foi abafado pelas obras da carne. Quando começou aqui a nossa participação em carne, quando Deus nos colocou nesse corpo, as obras dessa carne abafou esse conhecimento. Você não... como é que você ia entender que é um abençoado se a sua carne manda fazer, manda pedir e manda chorar, e para que Deus te dê as coisas, porque a nossa carne, ela tem uma natureza pidona, né? Ela adora pedir. A carne, eu estou pedindo, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou sentindo dor, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. A nossa carne, ela tem essa tendência, e o apóstolo Paulo diz que ao ouvir a palavra de Deus, ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, algumas pessoas dizem assim, não, é porque eu estou 50 anos na igreja ouvindo a palavra de Deus. Abençoado, esses 50 anos que você estava lá na igreja, você estava ouvindo, era a Bíblia, estava ouvindo o Velho Pacto, estava ouvindo a lei de Moisés, porque a palavra de Deus, nós sempre falamos aqui, vamos repetir, é o Evangelho da graça de Deus, as 14 cartas dadas ao apóstolo Paulo. Então, Paulo diz que a fé é pelo ouvir, mas ouvir o Evangelho da graça de Deus. É a única maneira desse dom, desse conhecimento, aflorar, ser lembrado por você, na sua mente. Quando eu ouvi, quando uma abençoada chegou para mim e disse assim, me pegou assim de surpresa e falou assim para mim, boa noite, abençoado. Opa, que história é essa de abençoado? E ela começou a me mostrar, ó, está escrito aqui ó, na graça de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3. Então essa palavra, ela começou a gerar em mim um conhecimento e despertou em mim esse conhecimento que já estava em mim desde antes da fundação do mundo. É assim que nós chegamos a esse conhecimento. É assim que nós entendemos
a nossa posição em Cristo Jesus. Não é ouvir a Bíblia toda, abençoado. Porque se ouvir a Bíblia toda, você vai para as obras. Porque a lei é composta de obras, 613 mandamentos. Ouvir o Evangelho da Graça, que nos lembra a fé. A Bíblia, o restante da Bíblia, a lei de Moisés, nos lembra as obras. Agora, aquilo que nos traz a fé é o Evangelho da Graça de Deus. Se você se mete lá na lei de Moisés, você não vai crer no Evangelho da Graça de Deus. Falar para você que você é um abençoado seria um absurdo, porque esse dom não está, então você não vai entender. Veja aqui, ó, Efésios, esse conhecimento sempre esteve em nós. Efésios, vamos aqui, Efésios, também fala bem a respeito desse assunto. Efésios, capítulo 1, vamos ler aqui o versículo, vamos começar do versículo 13, que diz assim, ó, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Não é depois de fazer nada não, abençoado. É depois que você ouviu a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E qual é o evangelho da nossa salvação? O evangelho da graça de Deus. O mesmo que ele fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas para isso é necessário você ouvir. É necessário você crer. E tendo nele também crido, não é isso? Quando esse dom que está em você te faz crer, porque se esse dom não estiver em você, não estiver naquele abençoado, ele não vai crer nunca. Por isso que muitos não creem. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz assim, ó, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, não é isso? Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E o versículo 15 diz, pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade é para com todos os santos. E o versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-nos de vós nas minhas orações. E o versículo 17 e o versículo 18, que fala bem forte nesse assunto. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Olha o tema, o ritmo aqui do assunto. Em seu conhecimento, o espírito de quê? De sabedoria e de revelação. Não é o espírito de fazer as coisas, não é o espírito de obras, não. Que Deus te dê um espírito aí que você vai jejuar. Não, abençoado, o espírito aqui é um comportamento de sabedoria e de revelação, que foi revelado ao apóstolo Paulo. E o versículo 18, olha só, olha a oração do apóstolo Paulo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aqui é o conhecimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o negócio aqui não é fazer. O negócio aqui é entender, é o conhecimento, abençoado. Esse dom maravilhoso que está em nós, que é o dom da fé. Por essa razão, nós que estamos aqui nesse conhecimento, nós que entendemos aqui o Evangelho da Graça de Deus, nós que estamos com os olhos iluminados por Deus, não, isso aqui não cabe aqui conhecimento humano, conhecimento natural. Por essa razão, nós não oramos para Deus dar fé a ninguém. Vamos chamar aqui à frente aqueles irmãos que querem receber esse dom da fé. Vamos chamar aqui à frente aqueles irmãos que querem ser salvos, que querem ganhar o Espírito de Deus. Não, abençoados, nós não fazemos isso. Oramos para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Oramos a Deus para que Deus te dê um espírito de entendimento. Se tiver o dom da fé, veja bem, se porque nós oramos a Deus para que os olhos sejam iluminados, se ele tiver o dom da fé, uma hora ele vai entender. Não tem como, abençoado, porque esse dom da fé que está em nós, esse conhecimento, é que nos faz entender a nossa posição em Cristo Jesus. Nós entendemos que não cabe aqui inteligência natural, não cabe aqui, não, porque ele é muito inteligente, por isso que não, abençoado. Se dependesse dessa inteligência, eu não iria entender nada, conhecer nada, mas é Deus que está iluminando os nossos olhos com esse dom da fé e nós entendemos o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Porque o crer não depende de quem quer, é dom de Deus. Veja bem, o crer não depende de quem quer, é dom de Deus, foi uma escolha de Deus.
Deus escolheu, Deus quis, Ele é soberano, Ele não deve satisfação de nada para ninguém. Ele quis aquele ali, Ele quis aquele ali. Ele não quis aquele ali, Ele não quis aquele ali. Por isso que Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, veja bem, como crer, como entender esse evangelho, se não foi capacitado para isso? Olha, é coisa tremenda, tremenda. Nós entendemos, nós cremos, porque Deus nos capacitou. Deus nos deu o dom da fé e nos fez entender. O Espírito da verdade que estava em Paulo nos fez entender a nossa posição em Cristo Jesus. Ele nos capacitou. Por isso muitos não creem. Muitos não creem. Por que não creem? Não são capacitados para quê? Para crer. Você veja aí bem, um computador, né? Um computador que é bem conhecido de todos, alguns não têm aí um certo tipo de programa, mas é um computador. Aí você quer que aquele computador ali exerça, e você vai lá, tecla lá e não acontece nada, ele não faz nada. Por quê? Ele não está capacitado a fazer aquele serviço. Assim são os nossos irmãos. Nós falamos e explicamos, e olha aqui, abençoado. Eu estava falando com um abençoado diácono de uma igreja aí, bem grande aí, não é isso? E falei para ele, olha, nós aqui, e mostrei escrito, Romanos, capítulo 7, versículo 4. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Nós não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. O nosso negócio é depois da cruz. Antes da cruz, sim, aqueles irmãos estavam lá, eles pertenciam à lei, estavam debaixo lá da jurisdição lá de Jesus de Nazaré. Mas o nosso caso, o Espírito que está em nós, é do próprio Deus ressuscitado, Cristo sobre todas as coisas. E mostrei escrito para ele. Adiantou nada, abençoado diz, e daí? O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, abençoado, a nossa pregação, veja bem, a nossa pregação, a pregação do Evangelho, porque essa pregação não é nossa, essa palavra não é nossa, muito embora eu tenha visto aí muitos abençoados, até alguns que estão em graça, parece que são donos aí do Evangelho das 14 cartas, alguns estão aí explicando, né, que o Paulo escreveu, estão querendo explicar, parece que foram mais longe do que Paulo. Porque a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho não é contra carne e sangue. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara nisso aí. Essa pregação, nós quando falamos aqui, não é contra fulano, cicrano, beltrano, não. A situação não é essa, Efésios 6,12. Estamos aqui pertinho, ó. O apóstolo Paulo diz aqui, 6,12, ele fala assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nossa luta não é contra porque ele não é isso. A situação aqui é outra. Mas a nossa luta aqui é contra esse entendimento da religião que mantém os nossos irmãos na mentira da lei de Moisés. Essa que é a nossa luta aqui. Os nossos irmãos estão lá confinados, estão lá em prisões, como nós passamos lá há muito tempo, e por não ouvirem a verdade, não conseguem se libertar. E qual é o nosso trabalho aqui? O que nós temos que fazer? Falar, pregar, anunciar. E eu convido a você, abençoado, fale com carinho, né, com educação, com respeito aos nossos irmãos. Por quê? Porque nós, veja bem, nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos se aquele irmão ali é um filho, se não é, se ele está capacitado, se ele tem lá o chip lá para entender, se ele tem um dom da fé. Nós não sabemos, porque ninguém, veja bem, ninguém traz aqui na testa escrito aqui pertence, de onde veio, se é daqui, se é dali. O nosso papel é falar. Nós não sabemos quem é quem, mas ao ouvir a verdade, abençoados, olha, eu creio fielmente nessa palavra. Eu creio fielmente. Porque quando o filho ouve essa palavra, o Evangelho da Graça, com certeza ele vai se libertar. Se é um filho, se está capacitado, se tem o dom da fé imputado por Deus, nós não sabemos quem é quem, então o nosso papel aqui é falar, com certeza ele vai se libertar dessa mentira chamada religião. Gálatas, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E quem foi que Cristo libertou? Todos os seus filhos. O Filho de Deus, ele foi criado por Deus para ser livre.
livre de tudo. Você não pode ter ninguém te direcionando, vai para lá, vem para cá. O Evangelho diz que o Filho de Deus, além de ser livre, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não é pelo espírito do pastor, não é pelo espírito da religião, não é espírito lá do pai de santo, do padre, de quem quer que seja. Não, não, não. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E ele diz, estás, pois, firme nessa liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis, não volte a se meter debaixo do jugo da servidão. Não volte para esse meio abençoado. E diz aqui, o versículo 2 diz assim, ó, e eis que eu quem? Paulo, e nós aqui fazemos coro aqui com o apóstolo Paulo, nós se juntamos ao apóstolo Paulo para falar isso também para você. Vos digo que, se vos deixar de circuncidar, se você não der ouvidos ao que diz o Evangelho da graça de Deus, Cristo, essa liberdade que Cristo tem para você, não vai te aproveitar de nada e você não vai crer no Evangelho da graça de Deus. É necessário que você ouça, pare, pense, você tem a mente de Cristo, eu creio, eu recebo que você é um filho capacitado para entender, porque eu passei 30, quase 35 anos sem entender nada, não conhecia nada. Eu me lembro que uma certa vez eu estava lá no sistema religioso, porque a religião é assim, ela ensina as coisas do jeito dela, não é isso? Para cada um puxando a sardinha, a brasa para a sua sardinha. E teve lá um debate a respeito de predestinação e livre-arbítrio. 3 meses. 3 meses eu não aprendi nada, não entendi nada, porque a religião puxa as coisas para si. Foge aqui do Evangelho da graça de Deus. Leva para a lei de Moisés. E a lei de Moisés é abençoada. Não explica nada, só confunde. Haja vista, eu não sei se você teve a oportunidade de participar de algum seminário teológico, não é isso? Eu não tive oportunidade porque Deus nunca colocou isso no meu coração, graças a Deus, né? Mas ali são várias denominações, várias. Tem lá 1, 2, 3, e cada professor, cada aula é de acordo com a sua religião, com a sua denominação, com a sua doutrina. Então, não te leva a entender nada, não te leva para a prisão. Agora, o que te torna livre é o Evangelho da graça abençoado, o conhecimento de Deus. Eu recebo que você entenda, eu recebo que você possa nos ajudar aí a participar para que os filhos ouçam a verdade. Esse é o nosso trabalho, com todas as nossas debilidades, que são bem claras, são bem visíveis as nossas debilidades, mas o nosso trabalho aqui, a nossa vontade, o desejo aqui, ó, do nosso coração, é que os filhos ouçam essa palavra, é que o filho se liberte da religião, dessa mentira que está por aí, ó, reinando, que está muito aí no mundo. O apóstolo Paulo, ele disse que depois que ele morresse lá, partisse, os lobos entrariam na igreja, os lobos se levantariam e não iriam poupar o Evangelho da graça, iriam esconder essa verdade, como está escondido aí por muitos e muitos anos, né? O Evangelho está aqui, ó, as 14 cartas sempre estiveram aqui na Bíblia. Mas a mentira da religião, os homens, esses que manipulam aqui a Bíblia, que manipulam a mente das pessoas, encobriram essas coisas e não deixaram que a verdade viesse à tona depois que Paulo morreu. Veja bem que qual é o sistema religioso que apresenta você como abençoado? Qual é o sistema religioso que apresenta você perfeito? Qual é o sistema religioso que diz que você não tem pecado? Isso aí não existe. Por quê? Estão fora do Evangelho da graça de Deus. Não estão de acordo com o que diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, o Evangelho é bem claro. Você é abençoado com todas as bênçãos, juntamente com Cristo Jesus. E diz mais que Cristo perdoou o seu pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus, o próprio Deus, não considera o que você faz de errado como pecado. Você planta, você colhe, não é isso? Você quer fazer as coisas erradas e quer colher as coisas certas? Deus não é injusto, abençoado. Deus é justo. Se você fazer as coisas certas, com certeza você vai colher as coisas certas. Assim que funciona. Mas Deus não considera você pecador. Deus não considera você em pecado. O dia que você sair desse corpo, você vai para o Pai. Então é necessário, abençoado, que você entenda. Por esta razão, muitos não creem. Por quê?
não tem aí o dom da fé, eu recebo que você seja um que tem o dom da fé e nos ajude aí, compartilhando a mensagem, se inscrevendo aí no nosso canal, para que outros alcancem, ouçam e ouvindo essa palavra, com certeza vão ser livres, vão ser libertos dessa mentira chamada religião. Jesus de Nazaré, ele disse um versículo assim, bem famoso, né? Que ecoa até hoje, acho que até quem não é evangélico conhece esse versículo aqui que ele falou. Disse assim, ó, e conhecereis a verdade, não é isso que vai acontecer com quem conhece a verdade? A verdade vos libertará. O problema é que Jesus de Nazaré ele não explicou qual era a verdade, então a religião fez da vontade deles a verdade. Mas a verdade que Jesus estava falando é o evangelho da graça de Deus, que o Espírito da verdade iria explicar. E explicou para nós através do apóstolo Paulo, quando Deus o levou até o paraíso e ali ele revelou esse mistério, a verdade que nos libertou. Abençoados, recebo que tudo está bem, recebo que você compartilhe a mensagem para que outros possam aí ouvir. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí nos assistindo. Eu recebo a minha oração nesse momento, que os seus olhos, o seu entendimento já foram iluminados por Deus e que você já entendeu, não é isso? O que você ouviu, que vai te fazer bem e vai melhorar o seu reinado aqui em vida, porque esta é a palavra de Deus que é viva e é eficaz, como disse o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Hebreus, não é isso? 4:12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e é capaz, é apta para discernir tanto o bem como o mal. É isso, abençoado, na sua vida aí. E que te faça muito bem. Receba que você já está no melhor dia da sua vida, receba que você desfrute desse dia maravilhoso. Aqui no Rio de Janeiro o tempo está meio nublado, está chovendo um pouquinho, mas é o melhor dia que Deus nos deu. Receba que tudo está bem na sua vida e até a próxima semana com a palavra da graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos.